Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Ilhéus Eventos. É um prazer tê-los aqui. Começo pedindo que você se inscreva no nosso canal para que você possa acompanhar os próximos episódios e não perder, né, também os que já passaram por aqui. Bom, no programa de hoje nós recebemos Valderico Júnior, empresário, diretor da Gabriela FM e pré-candidato a prefeito de Ilhéus. Meu irmão, é uma grande satisfação tê-lo aqui. Jones, obrigado pelo convite. Tô me sentindo realmente bem feliz de estar batendo um papo com você aqui, com esse canal, né, que é tão importante na nossa região. Não falo nem de Ilhéus só mais, tem o nome de Ilhéus Eventos, mas é importante na região como um todo. Pela importância das notícias que levam, nas polêmicas que acontecem lá, que eu tô sempre observando, né? E lembro muito bem aqui desse portal, quando era ainda para tirar foto em festas, essas Você coisas, acompanhou né? essa trajetória. Acompanhei a trajetória completa. Então, Cobrimos, inclusive, eventos que você participou. vários eventos, inclusive parcerias também com a Gabriela Sempre, FM. sempre. Então, muito feliz de estar aqui. Sempre que precisar, tuas ordens. Primeira pergunta bem objetiva. Você será candidato a prefeito? Isso é irrevogável? Ou pode ter alguma circunstância que não venha a se concretizar essa candidatura? É uma boa pergunta, todo mundo se faz, né? Mas a gente se consolidou um grupo muito forte na primeira eleição que tive em 2020, né? Onde fui o segundo colocado. Minha primeira participação, nunca tinha sido nem candidato a síndico de prédio, nem nada disso. Em minha primeira eleição, tive 20.265 votos. Depois o partido precisou da gente numa trajetória como liderança também regional e a gente foi o deputado federal mais votado da cidade em 2022, nos credenciando a estar disputando esse pleito, né, em 2024. Claro, a gente vem trabalhando muito, vem crescendo o time, agregando pessoas e eu não tenho dúvida que o melhor projeto, as pessoas que conseguiram aglutinar mais pessoas, mais líderes, vai estar bem posto para colocar e disputar essas eleições. E eu estou correndo muito para que isso aconteça, né? Eu estou muito focado em ser esse candidato, hoje pré-candidato, mas ser o candidato a prefeito de Ilhéus e ganhar as eleições no ano 2024. Seu pai já foi prefeito de Ilhéus. Sim. A sua afinidade com a política, ela se inicia a partir do momento que seu pai entra na política ou não? Antes? Não, na verdade, nem antes. Mesmo quando ele era prefeito, você não... Eu tinha 17 anos, Júnior, quando meu pai estava prefeito e não participei, depois fui para o Rio estudar. Então, enquanto ele era prefeito aqui na época, eu estava no Rio de Janeiro estudando, né? E fiquei lá, então eu não vivenciei a política de fato. A ligação, eu acho que não. Eu acho que é muito mais... Claro que tem o histórico, né? A gente tem os ônus e bônus, né, do processo. Mas são pessoas diferentes, são tudo diferente. Eu quero aprender com os erros que ele teve para não poder errar e os acertos potencializar para que a gente possa crescer cada vez mais. Eu queria fazer uma observação de maneira bem neutra, nem positiva nem negativamente, de maneira neutra falando. Eu acredito, não sei se é impressão minha ou se isso se consolida. Eu acho que seu nome ele é muito independente hoje, Valderico Júnior. Ele não, as pessoas não ligam mais, filho do ex-prefeito Valderico. Já criou sua consolidação independente. Eu já tenho minha história, né? Eu já trilhei essa história e tenho muito a colaborar com Ilhéus. Positivo ou negativamente, acho que nem os adversários políticos mais usam esse argumento mais filho de... Não deu certo ficar batendo e ligando nisso, né? Na campanha de 2020 ainda teve um momento que eles ficaram colocando muito. Meu pai, quanto mais batia, mais eu crescia, sabe? Então, tava igual bolo, né, Fábio? Usaram muito isso na campanha No de começo, 2020. no começo. Depois viram que não dava dando resultado. Meu pai é muito popular. Foi o segundo Meu resultado. pai, todo mundo sabe que foi um sistema que derrubou ele. Meu pai derrubou por atraso de duodécimo, cara. Duodécimo, outros prefeitos já atrasaram. Eu já vi pessoas envolvidas no processo admitirem isso. Eu não tenho dúvida, assim. Se você que estiver olhando aí, pesquisando, vai no Google depois e pergunta, Valderico caiu por atraso de duodécimo. Então foi uma conjuntura que não aceitaram, um sistema que não aceitava a forma dele governar naquele momento, que decidiram derrubar. Ponto. Nada se provou, sabe como é que é? Então, assim, simplesmente derrubaram. Ele não tinha um vereador. Meu pai se elegeu prefeito sem um vereador de mandato. Ele não teve nada, não fez um. Ele só foi, o povo quis ele. Valderico, meu povo. E foi. Entende? Então, mas assim, a minha ligação política, a minha história veio construída depois. Eu digo, em 2018, eu fui convidado por Bruno Reis, na época, a apoiar um deputado estadual. E saí de porta em porta pedindo, cara. Dei 2.319 votos ao deputado. Foi a quinta cidade mais votada dele. Então, um grupo de meninos, como diziam, né, no processo, são uns meninos, não vai dar voto a ninguém. E naquele momento a gente conseguiu. E eu falei, peraí.
Tem algo mais. A gente fez um trabalho no CDL bacana depois, trouxemos o Natal Encantado, que mudou a história de Natal regional. Aqui é outro Natal. Se você parar para analisar, foi naquele momento, na nossa gestão na CDL Que lá, teve uma virada de chave, aquela né? foi a virada de chave. Claro que depois outros projetos continuaram. Que bom. A região absorveu aquilo, né? E depois daquilo ali, a gente foi fazendo o trabalho, credenciado, 2020, pré-candidatura, candidatura. Fizemos um voo solo, né? Um chapa pura. E tivemos a segunda posição, desbancando grupos, inclusive, que já estavam na cidade há mais tempo. Entende? Essa gestão na CDL foi um dos propulsores para você se tornar candidato? A pergunta é, em que momento o Rodrigo Júnior decide entrar na política? E já emenda a pergunta, como é que sua família reagiu em relação a isso? Houve oposição? Foi tudo muito tranquilo? Em relação à CDL, ela ajudou a mostrar que a gente tem coisas diferentes para somar no processo da cidade, que é o que eu imagino, tá, Johnny? Eu acho que a nossa geração ela tem que tomar os seus espaços. A geração nossa, desculpa perguntar, você tá com quantos anos? Faço 35 agora. Então, praticamente contemporâneo. Eu tenho 36, faço Mesma 37, sendo mais ou menos a mesma coisa, e onde a gente tem que buscando os nossos espaços. E é isso que nossa idade vem fazendo. Claro, usando as experiências, né, e trazendo o jovial para o processo, e tem que ser assim na política. E referente à família, na verdade, foi meio assim, as pessoas não queriam, né? Minha mãe, não, meu filho não mexe com isso, meu pai, Você já era um não. empresário bem-sucedido, tinha seus É, negócios? você tem sua vida, você tem uma família, você tem filhas, tal. Minha esposa é médica, então nada a ver, nunca vivenciou com política. E foi acontecendo, cara, muito naturalmente. E meu pai falou, não, decide aí, eu não quero saber com isso não, aquele jeito dele, né? O pessoal gosta muito que eu imite o meu pai. Mas, assim, e eu decidi. Foi decidido com o nosso grupo, a gente foi conversando com as pessoas mais próximas, mas zero influência da família. Vai ou não vai? Lá em casa é muito bem decidido, sabe? As opiniões, claro, que a gente busca para poder fazer uma somatória de ideias do que a gente pensa. Mas é muito individual isso aí. Em 2020 foi sua primeira experiência, né, como Sim. candidato. E que lições você tira daquela campanha? Qual foi, né, os aprendizados ali? Você saiu fortalecido? Você acredita que saiu fortalecido? Sim, em 2020 me colocou numa vitrine com 20.265 votos, nos credencia a falar, peraí, não é simplesmente... me falavam, cara, que eu era só um filho de um prefeito que já foi cassado. Não vai ter 3, 4 mil votos, não ganhava para vereador. Eu projeto e ganho 20.265 mil votos no meio de uma pandemia difícil. Uma campanha diferente do que qualquer outra que já aconteceu. Exatamente, assim, muito obrigado. Só pra você ter ideia, eu fazia uma caminhada, quando eu saía de casa, uma viatura da polícia me seguia praticamente, onde eu chegava nos meus lugares para fazer uma caminhada. Quando eu descia do carro, os oficiais chegavam para mim e falavam, olha, a determinação é que se tiver mais de 5 pessoas andando ao seu lado, eu vou ter que te conduzir preso. Então, imagine, aí você abria a internet, você via o governo passando com uma carreata com uma caminhada com 1.000 pessoas. Peraí, a lei só funcionava para mim? Vamos ver se é disparidade. Né? Então, é disparidade. Então, assim, mas a pandemia blindava isso, né? E você não tinha muito o que fazer. Se você vai buscar essa briga na internet, na época, estava no meio da pandemia. Você está querendo aglomerar e começava aquele... Então, foi uma campanha muito diferente. Agora, tivemos muitos erros, tivemos muitos acertos, né? E aprender com erro, eu acho que é o X da questão. Porque a gente não precisa errar daquela forma, só erra se quiser. Então a gente tem aprendido, reciclado, conversado no meu grupo em si. Hoje, o grupo é muito maior, muito mais pessoas pensantes, com bagagem política, sabe? Mas o meu grupo daquele ano de 2020, ele também amadureceu para 2024. Então, a própria turma que andava, que eram os meninos que falavam assim, né? Entre homens e mulheres, mas era uma garotada nova, né? Essa galera também amadureceu. Tem mais consistência, né? Mais consistência. Hoje, a política a gente entende que é muito mais estômago, não tanto coração, né? Você tem que abdicar de várias situações, né? O poder de dialogar, de conversar, não é para todo mundo não, viu? Você acha que teria sido inteligente uma parceria, uma junção na campanha Kaká-Valderico naquela época? Não sei, porque ele estava na base do governo, eles eram totalmente ligados ao PT, na época no estado, onde a gente criava uma frente de divergência de nada aqui. Tanto é que o vice dele na época foi o que foi presidente do PT no estado da Bahia. Então, assim, era totalmente ligados ao PT, né? E a gente vinha com uma coisa de, assim,
a gente não tinha muita identidade de direita, de esquerda, não é essa. O meu propósito é Ilhéus, sabe? Então a gente veio quebrando esse paradigmas ali e tal. Então naquele momento, eleitoralmente, se tivesse pensado por números, talvez poderia dar um caldo maior, como diz assim, não é? Mas não me arrependo, porque a gente fez o que a gente entendia naquele momento que seria o mais viável, não é? E existiam outras circunstâncias, porque faziam que eles estavam de um lado e nós tivemos que buscar um espaço por outro lado. A gente sabe o poder da mídia, né? Sim. A influência dela, né, em campanhas e em outros, todos os segmentos da sociedade, tanto que é chamado de quarto poder. Você acha que você tem uma certa vantagem por ter a Gabriela FM, ser diretor da rádio e de te ajudar de certa forma na campanha? Em campanhas? Na verdade, Como é que você avalia isso? a rádio ela já teve um momento muito político, de fato, eleitoral, não é? Anos passados, né? E eu prezo muito isso na gestão, porque além de tudo, eu tenho famílias que dependem de empregos ali dentro, que pessoas que são apostadores, ouvintes ou clientes que estão ligados à empresa também têm as Tem que suas. Tem que Tem ter que ser um muito processo cuidado. democrático, então a gente tenta ser muito parcial. Agora, assim, dói nas pessoas quando a gente dá o espaço à população e falar o que deseja. A Gabriela é a voz do povo. Então você abre na Gabriela, você manda um áudio, você entra ao O vivo. cara sempre foi independente de política, né? Ela teve um momento muito politicado, né? Teve. E a gente não pode negar isso e todo mundo Mas sabe. o que você quer dizer é que não pode confundir Não pode confundir. a questão do povo estar falando Agora, e achar que é politicagem. Pronto, Uma agora sim. reclamação Exato. que é pertinente. É só você olhar. Eu tenho pesquisas de consumo interno, eu vejo um alto índice de rejeição do governo atual. Então não sou eu. Eu até brinco muito que eu queria viver naquele. Até eu tenho um candidato a vereador que fez agora. Eu quero viver nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Ilhéus, né? Porque realmente é uma Disneylândia. É um encanto de cidade onde eu gostaria de viver, mas não é a real. Você olha aquilo, você vai pra rua, aí fala que eu tô chorando. Mas não é, cara. Não é chorar, é ir pra rua, é ter cara de pau e vai pra rua ver, meu irmão. Não sou eu que tô aqui dizendo nada. Vai lá, vai sentir. Como é que tá os buracos, como é que estão aí? Uma chuvinha com 5 minutos alaga tudo. Não é que não alagava. Já alagava em alguns pontos na cidade. Hoje alaga tudo. Então, tem piorado, realmente. Tem piorado. Então assim, não é simplesmente ser uma oposição por oposição, bater por bater. Mas, claro, uma potência como é a Gabriela, uma rádio que pega em 70 municípios, você ganha muito mais vozes, né? Então, por exemplo, enquanto Johnny sai na rua para falar com uma rua, você chega numa rádio e você fala o quê? Com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, o poder é muito mais atenuante, né? Então, mas só que você tem que ter muito cuidado. Equilíbrio para poder. Exatamente. A gente tenta moldar isso aí. Você acha que o seu nome é o mais diferente, mais alternativo mais fora do comum entre os pré-candidatos? Não vou dizer que seja o melhor. Eu vou até implementar a pergunta. O que te torna preparado para ser prefeito de Ilhéus? Então, assim, pelo nome, né? Eu não entendo que seja o Valderico Júnior, eu digo, cara, eu não sou o salvador de pátria, eu não sou nada disso. Eu só acho que sou uma alternativa para uma renovação. Se você pensa que Ilhéus precisa mudar, precisa ter um processo novo, eu acho que só tem um caminho. Eu não consigo ver outro caminho. Ilhéus teve o tempo do passado, tem um tempo do presente e tem um tempo do futuro. Você tem que escolher onde você quer viver, cara. Então, é essa. Poderia ser uma outra pessoa. Só que eu não vejo tempo hábil com a viabilidade disso. Eu não tenho dificuldade, Johnny, de ser vice de ninguém. Desde que seja um processo de renovação, um processo que a gente entenda que é o melhor para Ilhéus, um processo que não fique chutando nos acontecidos para trás e sim projetando o futuro. Nós temos o Ilhéus 500 anos daqui para frente, cara. Então, por que a gente não parar e planejar o futuro? Vamos ver as coisas que já deram certo no mundo afora, Brasil afora, cidades que já deram certo, situações, adaptar e trazer para cá. Então, por isso que eu acho que eu me credencio. Eu saio do formato da política que nós temos habitual aí de 20, 30, 40 anos. Eu acho que é a única oportunidade de tentar uma mudança. Repito, talvez eu não seja o salvador da pátria, mas eu quero ser a ponta que começou a realizar a mudança no processo. É essa oportunidade que eu peço, entende? Quais são as áreas prioritárias hoje que você vê, que você enxerga de mudança em Ilhéus, que precisa de intervenção urgente? Eu vou te fazer uma pergunta que talvez responda a essa aqui. O que Ilhéus hoje, pelo município, é bem feito? 8 anos de governo. Me dê um setor. Quer falar de turismo? Beleza? Eu tô te fazendo uma pergunta, eu sei que você não vai falar porque não é a sua opinião, é a minha. Mas o turismo, como é que tá? Você que tá nos ouvindo agora, como é que tá o turismo? Como é que tá as infraestruturas? Tira as obras do governo do estado. Olha, eu sou oposição e reconheço
o que o governo do estado fez no município. Ponto. Eu acredito que se eu estivesse prefeito, Ilhéus estaria num outro patamar, porque se eu tenho um estado que tem uma predisposição de fazer algo pela minha cidade, como veio fazendo, ok, eu poderia estar muito melhor se eu fosse realmente capaz de pegar aquilo e atenuar, fazer com que aquilo, o governo municipal fizesse o seu papel para que aquilo fosse valorizado e a gente pudesse estar num outro patamar. Né? Eu sou de uma oposição do governo do estado, eu tenho a minha linha e acredito que seria a melhor vertente para a Bahia. E Ilhéus também acreditou que foram 10 mil de frente que a gente deu aqui com a Semineto. Ponto. Né? Mas a gente entende que o gestor municipal ele tem que ter o compromisso com a cidade. Johnny, se eu pego uma Avenida Soares Lopes dessa, com a ponte que teve aí, com essa nova cara que teoricamente veio para dar, correto? O mínimo, bicho. O entorno da ponte, uma urbanização, uma vegetação, sabe? Você fazer ali praças esportivas. O que foi feito pelo município? Cara, nem a manutenção da ponte está conseguindo. Porque na hora que o governo do estado vem falar que fez a ponte, o prefeito abraça e fala, pô, trabalho meu, trabalho meu. Aí agora que uma iluminação, um LED que está apagado, um cartão postal daquele que tem que ser valorizado. O mundo valoriza pontes estaiadas aí como atrações turísticas, cara. E você não pode... O prefeito não tem competência de colocar e fazer uma iluminação da ponte de LED funcionar. Quando é o bônus, ele alia ao governo do estado. E quando é o ônus... Ao contrário. Então, assim, quando é bom, foi o prefeito que fez. Não, mas a parte ruim... Não, o estado que tem que ir lá fazer. Tá errado, cara. Nós precisamos de um gestor aqui, e eu repito, não é Valderico Júnior em si. Nós precisamos de um gestor de fato, e é essa oportunidade que eu tô pedindo, que bata na mesa e assuma suas responsabilidades. Eu estou falando de turismo, falei de infraestrutura rapidamente, mas tem aqui uma macro drenagem que tem que ser discutida na cidade, que está um caos. Os morros precisam de contenções. Tem que para resolver essa questão da drenagem? É coragem só? Coragem, seriedade. É um problema de décadas, né? Não é um problema do governo Mário. Só vem se agravando. É um problema de décadas, mas que só vem se agravando. É inadmissível, por exemplo... eu vou lhe perguntar uma rua que tivesse hoje, que tinha alagamento e hoje não tem mais. Pelo contrário, tem outras que não tinham e hoje tem. Mas, por exemplo, vamos falar agora de coisas concretas, porque eu queria ouvir uma que tivesse sido concreta, certo? O calçadão de Ilhéus foi feito uma revitalização, foi isso que foi vendido, né? Você tocou um piso e tá. Mas o problema da drenagem, quando você tirou ali aquelas pedras portuguesas que tinha, aquelas outras coisas. Quando você tirou e você vai requalificar aquilo ali, você tratou a drenagem, pelo menos? Não tratou, cara. 10 minutos de chuva, tá alagado. É empresário perdendo o seu patrimônio, porque os móveis perdem, mercadoria perde, tudo. É desemprego, cara. Porque dói no bolso, alguém tem que pagar a conta, o funcionário vai ser demitido, ou ele não vai conseguir chegar no serviço, ou se para conseguir, você vê várias fotos, vários vídeos de pessoas com sapato na mão, vão pisando no molhado, em risco de um buraco, de um negócio, não entende. Quer falar da saúde? Eu não vejo. Você vê a obra do Estado do... Só para você ver como eu tô... Você me perguntou qual é a prioridade. Vamos falar de saúde. O governo do Estado fez aqui hospitais, colocou... E o que o município fez com a unidade de saúde básica? Você tem aqui os agentes comunitários que fazem seu serviço de ir nas casas, de fazer as visitas, mas quando chegam no posto de saúde, não tem nem medicamento muitas vezes, cara. As pessoas têm que ir 3 da manhã, 4 da manhã para as filas, para buscar ficha. Aí chega lá, depois tem 20, 30 fichas que foram distribuídas, não tem mais ficha, não tem mais atendimento. Não sou eu que estou dizendo não, gente. Vai lá. Vai no posto de saúde sentir isso. E eu não culpo os profissionais que ali estão, não. Para mim tem que ter um prefeito que assuma as suas responsabilidades. Se eu não tenho competência para fazer, quem vai estar do meu lado? Porque, olha bem, o prefeito não é obrigado a saber tudo. Não é obrigado a saber tudo, eu estou dizendo. Nós precisamos de ter competência, no mínimo, para gerir pessoas. O que mais me dói na saúde é que o slogan que eu ouvi dizer em 2016 que era cuida de mim, doutor. Então, é sobre isso que eu falo. A gente tem que ter a competência. Nós temos que ter a coragem de sentar na mesa e não pensar simplesmente em projetos políticos e pensar no modelo de gestão. Pensar em planejamento. Você, quando foi montar o seu podcast, a sua plataforma, você planeja. Olha, eu tenho que subir nesse degrau para depois subir esse. Você não faz um planejamento de sua vida? Por que na prefeitura de Ilhéus tem que ser diferente? 8 anos de governo, eu não consigo ver uma agenda
trabalhada na cidade de uma forma geral. Agora, para a campanha, chegando, parece que tudo começou a querer funcionar. Ludibriando as pessoas. Então você acha que nesses 8 anos de governo não teve acertos do governo Mário Alexandre? Teve, pode ter tido. Eu não consigo visualizar que de fato a população sentiu. Eu repito, se você tirar as obras do governo do estado, acabou. Eu não vejo melhoria. Há quem argumente que fala, é do governo do estado, mas houve uma articulação. Por que o outro não articulou? Que bom! O argumento que é usado. Ok, é mérito, mas a partir do momento que você fizesse o que é compromisso do governo municipal, cara. Não dá, Jones, para numa altura dessa a gente tá passando, os semáforos até hoje estão desligados, é um trânsito danado, você não sabe como é que são as competências. Como é que começa um ano letivo em março? E as escolas começam a serem reformadas em março? Salas de aula tendo que ser improvisadas, em prédios terceirizados, alugados, enquanto... Isso é falta de planejamento, Jones. O planejamento tem que ser feito para de setembro você começar uma licitação. Tá acabando o ano letivo, você poder passar um processo de 60 a 90 dias licitando, para que quando os alunos saiam de férias, você comece ali as obras. Você terá 3 meses pela frente para poder preparar a sala de aula para o retorno deles. E as horas, as 210 dias aula? Fica comprometido. Eu vi uma mãe de família falando comigo que ela mora até no São Miguel, que o filho, eu não lembro agora, que só tá indo na escola dia de quinta-feira. Porque estão fazendo rodízio para ver quem vai na sala de aula por causa das reformas. A reforma tem que acontecer? Tem. Mas você tem que planejar como vai ser seu ano. O prefeito tem o compromisso. Se ele não tem a capacidade, ele tem que ter pessoas aliadas com capacidade para. É sobre isso que eu tô falando. Um nome que é muito forte na política regional, do estado, né? É Jabes Ribeiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre os diálogos que aconteceram, fizesse uma retrospectiva do início desses diálogos, dessa frente ampla, dessas conversas, e até onde vale. Explicar o que é frente ampla, né? Até onde vale as parcerias, as conjunturas. Vale tudo para tirar o grupo de Mário Alexandre do governo? Inclusive a parceria com o Jabes Ribeiro. E sua opinião sobre o político Jabes Ribeiro? É inegável que tem uma história findada, né, em Ilhéus. 4 vezes prefeito, deputado estadual, federal, tal. Um cara que hoje é presidente, é secretário de Estado de um partido bem forte. Ele tem sua representatividade, tem sua força, né? As pessoas lembram do seu primeiro ano de gestão, seu primeiro mandato foi muito bacana. Depois ele teve vários erros que gerou uma impopularidade que todo mundo sabe, eu não preciso estar aqui reacendendo. Bom, primeiro deixa eu explicar o que é frente ampla. Frente ampla foi um acordo, né, que nós fizemos no ano de 2022, onde candidatos de partidos que apoiariam a Semineto fizesse essa aproximação. E assim a gente fez. O PP, União Brasil, entre outros partidos, que hoje está composto por PDT, por PMB, pelo DC, pelo PRTB, PSDB, Cidadania, que é a Federação, União Brasil. Bom, são alguns partidos que hoje estão nessa frente, que muitos achavam que era a frente fria, né? E essa frente ampla só vem crescendo, né? Então, a gente entende que em 2020, quando a gente fez a unificação desse processo, nós ganhamos do governo do estado, o governo do estado fez 1 bilhão de investimento aqui nos últimos anos e perdeu as eleições em Ilhéus. Se vai botar a culpa no prefeito, se vai botar... Eu não quero saber. Eu sei que nós fizemos o nosso trabalho bem feito, mostramos pro povo que a gente pode muito mais, e o povo aceitou com 10 mil votos de diferença. Ponto. Saindo dessa eleição, nós entendemos que se a gente continuar com a unidade, a gente ganha muito mais musculatura para poder chegar competitivo e ganhar as eleições do ano de 2024. E assim a gente veio fazendo, veio trilhando muitas conversas, muitas discussões, muito aparando arestas, que você tem que ir construindo isso. Tem pensamentos distintos. Eu tenho um modelo de pensar que é diferente do de Jabes, que é diferente do de Kaká. Mas a gente precisa pensar no todo. Qual é o todo? Ilhéus, o que converge? A gente converge que, primeiro, não existe essa administração que aí está. A gente não admite mais. A gente tem que modelar o que a gente entende para frente. Por isso que a União Brasil tem a sua pré-candidatura própria.
A gente discute o que a gente pensa por Ilhéus. União Brasil vai brigar o tempo inteiro para ser a candidatura. E eu acredito e tenho trabalhado para que isso se concretize. Para que outros partidos tenham que vir apoiar nós. Mas a gente pode. Quando você quer apoio, você tem que estar disposto a dar apoio. O União Brasil vai cumprir a sua palavra. A gente vai estar no processo para ganhar as eleições, vai estar brigando para ser o candidato a prefeito de Ilhéus. Porém, no grupo, a gente tem que ter entendimento que a unidade ela fica muito mais fortalecida. E o governo municipal está tendo um medo danado sobre isso. Que aí não sabe o que fazer. Agora você vê candidatura de um lado, candidatura de outro. Já se fala em juntar, de não juntar, porque sabem que nós aqui, unidos, o páreo vai ser muito duro e a gente vai ganhar essas eleições com fé em Deus. Não foi oficialmente divulgado pelo prefeito ainda, Uhum. Mário Alexandre. Imagino que vai ser agora, recebendo o convite do PSD para um evento na quinta-feira, que eu imagino que ele vai anunciar oficialmente o candidato Bento Lima, que é o atual secretário de gestão. Os blogs já confirmaram. A gente está esperando a posição oficial. Como é que você avalia a indicação de Bento? É uma continuação, cara. É uma continuação. É o único candidato. Eu ainda sempre disse no nosso grupo que lá dentro tinha candidatos Por que você atribui essa demora para falar o nome? Não tinha nome, é estratégia? Você acha que foi por quê? Esse mistério? eu não consigo imaginar, bicho. De verdade. Porque é o seguinte: quem é Bento? O braço direito da gestão de Mário. Por muito tempo, conhecido como o Papa. Antes de ser Chico Bento, era o Papa. Não é? Era a pessoa que era quem resolvia as coisas. Só que existe uma rejeição gigantesca do governo. Só que ele também não pode perder a cidade de Ilhéus. Por isso que a Adélia quer, o PT quer. Bento agora me parece ser o candidato. E eu ainda vejo que tinha nomes lá que poderiam ser muito mais competitivos neste momento. Olha que eles estão com a máquina, eles têm tempo para trabalho, eles estão parecendo querer fazer alguma coisa para poder ludibriar as pessoas. Agora, eu quero que a população pare e pense. Tá bom do jeito que tá? É isso que você quer para Ilhéus? Essa é a dinâmica que você quer para Ilhéus? Se for, tudo bem. É democracia isso. Agora, acha que Ilhéus pode mais? Ilhéus tem que evoluir, Ilhéus tem que sair, tem que ver coisa nova, tem novos ares, respirar um futuro mais aguerrido? Ok, busca alternativas. Temos alternativas. Então a gente precisa ter entendimento. Eu vou voltar com a mesma premissa que eu comecei aqui. Nós temos o Ilhéus do passado, o Ilhéus do presente. Se você estiver satisfeito com ele, ok. É a sua opção, é democracia. Agora, tem um Ilhéus para o futuro. Vamos pensar, vamos tentar. É isso que é isso que a União Brasil tem buscado, viu? Tem alguma cidade que você olha assim, ó, esse modelo ideal de gestão pública que poderia ser aplicado em Ilhéus? Ah, tem muitos. Hoje eu sou um seguidor nato de alguns exemplos, tá? Acho que não tem ninguém perfeito. Mas se tivesse que me espelhar hoje, seria com certeza no Salvador de ACM Neto e de Bruno Reis. Acho que os 8 anos de ACM Neto foi um divisor de água. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu primeiro pensei em ir pra Salvador. Só que Salvador não me encantava, cara. Sabe? Uma cidade que era suja, feia, acabada, sem zelo. Eu acho que Neto resgatou a autoestima do soteropolitano e é isso que eu acho que precisa, Léo, sabe? Fazer coisas que vai resgatando a autoestima das pessoas. Você vê o Ilhéus hoje com desesperançoso? Porque Ninguém aguenta mais política aqui não, cara. Ninguém tem que... Você vai falar sobre política... mesmo com as melhores que estiveram nos últimos 8 anos, mesmo por conta de obras do governo do estado, Ponto. houve um crescimento, Ponto. não deu up de esperança. Se o prefeito fosse Rui, o candidato a prefeito fosse Rui, eu diria que aí seria uma briga muito dura, porque Rui, em 8 anos, fez por Ilhéus. Os outros eu não tenho dúvida que tentam surfar nessa onda. Só do bônus. O ônus ele não quer. Entende? Você acha que então a gestão municipal ela foi muito fraca? Acho. Praticamente não Ilhéus, fez... Itabuna conseguiu 270 milhões agora de empréstimos e Ilhéus não tem documento pra isso. Ilhéus tá no calque, cara. Isso é uma incapacidade de administração gigantesca e ele pegou com. Ele pegou uma cidade normatizada com 10 milhões em caixa. Vai no Google, dá um Google aí, gente. Tem quem fale que 270 milhões foi o que Augusto Castro conseguiu agora em Itabuna, tendo as normas atendidas, conseguiu captar 270 milhões, fora o orçamento que se tem, ele conseguiu 270 milhões de empréstimos a longo prazo, médio e longo prazo, para poder mudar, qualificando a cidade. A cidade tem um canteiro de obra, com coisas municipais, tá? Investimentos próprios. Ele conseguiu 270 milhões.
Ilhéus a gente não consegue fazer nada. Tem que ficar passando a cuia com o governo do estado para ver o que ele vai fazer. Entende? Você vai ver. Vamos falar agora, tá falando de cidade maior? Porque para mim, hoje o meu exemplo é, eu gosto muito até, não olho partido não, tá certo? Mas João Campos de Recife é um prefeito que para mim tem feito um destaque. Ah, mas novo. Beleza. Vamos falar um agora com 70 anos de idade. Vamos lá. Prefeito de... Meu Deus. Floripa. Eu Pesquisa. eu acompanho o Instagram Pesquisa o dele. prefeito de Floripa. Um senhor que virou prefeito TikToker. Tá fazendo uma excelente... E parece, Topázio o nome parece dele, ser tão Topázio. parece ser tão fácil fazer uma gestão de excelência, de qualidade. Você tem que querer. Não dá pra você poder ficar... Fica só com ele aos eventos administrando sua casa. Não vai dar certo, gente. Você tem que ir pra rua, você tem que ver de perto, você tem que buscar, você tem que aprimorar, você tem que conversar com as pessoas, ouvir. O prefeito tem que ouvir as pessoas. O prefeito tem que estar perto das pessoas. E ter uma equipe qualificada que queira também fazer. Não é simplesmente ocupar, ó, eu quero fazer Jones amanhã deputado, então, Jones, busque lá A, B ou C para ser, vamos empregar aqui fulano, ciclano, beltrano. Quantas pessoas de outros municípios tem aqui empregadas na cidade de Ilhéus? Quer dizer, Ilhéus não tem capacidade técnica para fazer? É sobre isso que eu tô falando, é pertencimento, bicho. As pessoas que têm que estar aqui têm que estar com pertencimento. E eu não tô desqualificando quem é de fora não, viu? É que eu acho que aqui nós temos profissionais que precisam ser valorizados. Precisam de oportunidade. Agora, o gestor tem que querer, bicho. Tem que querer, tem que buscar, tem que ter amor pro que faz, entende? Essa é a renovação que eu entendo no processo político que a gente precisa. Eu digo, não sou salvador da pátria, não. Não sou. Mas eu quero tentar fazer diferente. A gente precisa que alguém tente fazer diferente. É sobre isso que eu venho falando. Você tem participado e acompanhado as políticas de outras cidades? Tem se envolvido em Itabuna, na região, ativamente? Me envolvido nem tanto, porque eu tô focado, trabalho dia e noite sobre Ilhéus. A gente acompanha, a gente ouve, as pessoas ligam. Eu tive uma participação nas eleições de 2022 muito ativa, né, regionalmente, né? De Gandu a Eunápolis, de Vitória da Conquista. Foi válida a experiência como candidato a Muito, prefeira? muito. Me deu possibilidade de ver muitos cenários. Inclusive, vamos falar aqui agora de pertinho, Tiago de Una. Uma cidade com um recurso curto, limitado, mas ele conseguiu fazer uma gestão, não pensando em politicagem, mas pensando em gestão, cara. Vai lá ver. Vê as fotos de 8 anos atrás, vê as fotos de hoje. E não precisou de governo do estado para isso. Entende? Não tem condições de fazer o asfalto, comprou equipamento de fazer calçamento e fez próprio. Não sou eu, vai dar um Google, vai pesquisar. É isso. É isso que a gente tá pensando. Compromisso. Gestão. Opa, se eu ganho 10 mil, eu só posso gastar 8, que vai sobrar 2 para poder aplicar na cidade. É conta mesmo, matemática. Ilhéus agora vai para 830 milhões anuais. Agora, tá previsto no próximo orçamento. 830 milhões. E aí? A saúde são mais de 127 milhões, bicho. 127 milhões. Cadê? Cadê o medicamento? Cadê o atendimento? As mães aqui, eu vejo mães me ligando, pedindo, pelo amor de Deus, Júnior, me ajuda a ser atendido, preciso resolver um problema. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, me ajuda. Eu tô numa fila de regulação que dá medo. Eu te mostro, fiz uma visita a uma senhora hoje que ela me pediu aqui, tem um parente dela que precisa fazer um cateterismo, tá com medo de acontecer o pior, porque não tem nem perspectiva disso, cara. Entende? Você está animado, está revigorado, está preparado para a campanha? De cada vez melhor. Como é que está esse sentimento em relação a isso? Meu amigo, eu que tenho Gabriela e Paula tá com dentro de gás? casa, duas meninas ativas daquele jeito, a gente tem que... O gás é diário, então não tem jeito não. Então hoje eu tô cada vez mais me capacitando, buscando aprender muito, exemplos, ouvir muito, né? Aprendido cada vez mais o quanto é importante a gente dar as mãos às pessoas que a gente acredita, às pessoas que acreditam em você também, e ir trocando essas experiências. E brigar, meu irmão. Brigar, porque vai ser uma briga grande, mas eu tô muito, 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 muito feliz com o que vem acontecendo, principalmente nos últimos 30 dias. Muitas coisas boas. E caso eleito, quais seriam as suas principais metas para o primeiro ano de governo? Hoje é zeladoria. Ilhéus precisa de tudo, cara. A gente precisa ter zelo primeiro pra cidade. A cidade tem que estar limpa. Você vai receber as pessoas na sua casa. Sua casa tá suja? Primeira coisa que você faz, você arreda o sofá, puxa ali, estica, passa um pano, dá uma pintadinha, o que tem que fazer. É assim. Final de ano na Bahia, por exemplo, os parentes de fora vêm tudo pra cá, né? Nada material de construção vem uma tintazinha melhor, porque o cara você passa na sua casa uma tintazinha, um zelo, troca um lençol, uma coisa. É zelo. Você tem zelo pelas coisas, entende?
Ilhéus precisa de alguém que cuide com zelo, que tenha amor no processo. Ilhéus tem que ser boa pra quem vive, cara. No dia que ela for boa pra gente que vive aqui, vai ser tranquilo receber qualquer pessoa. Porque eu não tenho dúvida. Uma das cidades mais bonitas que eu conheço. O segundo maior litoral do país. O maior da Bahia. O maior do Nordeste. Nordeste. Só pede pra uma cidade, salvo engano, de Santa Catarina. Tem até que pegar com nosso amigo Zé Nazal, que sabe tudo sobre Ilhéus. Ele O foi dado último- preciso, ele mas foi o é último. quase 100 quilômetros de praia. 90 e alguma coisa. Entende? Então, assim, É rico em todos os segmentos, né? você tem Bahia do Pontal, você tem Mata Atlântica. Qual é a cidade que você desce no aeroporto com 1,5 km ou 2? Ou seja, você desce aqui, vai pra Avenida Esperança, você tem Mata Atlântica, bicho. Qual o lugar do mundo? A biodiversidade que nós temos aqui, o potencial. Beleza. Vamos falar de turismo. A Globo novamente agora aí passando novela de novo, jogando Um presentão, né? um presentaço, meu irmão. Qual o produto que a gestão tá fazendo em prol disso? No mínimo, de ter a capacidade de envolver os empresários da cidade a terem seus produtos num complexo, num formato, para que seja produto turístico. Cara, eu tenho vergonha quando chega navio aí. Eu fiz um vídeo esses dias. Eu fui fazer um vídeo na Avenida Soares Lopes, mostrando não o que não fizeram, e sim o que pode ser feito dali para frente. Usando a praia de Atalaia, em Aracaju, como experiência. Uma praia nova que foi feita em Porto Alegre agora, uma orla que foi feita agora, sabe? Bacana demais, com esporte, com lazer, com alguns equipamentos para você poder levar sua família, com segurança, com iluminação. Coisas básicas, mas o modelo já está pronto. Você só tem que adaptar agora para nossa realidade. Entende? Então, é sobre isso que a gente tem que pontuar, entende, bicho? Então você acredita que até os 500 anos tem condição de a gente estar no Ilhéus bem melhor? A gente precisa. Eu sonho, trabalho dia e noite. Tô muito empolgado nisso. Acho que acredito que a gente precisa renovar porque os 500 anos está na porta. Nós temos potencial, entende? E a gente precisa ter uma gestão séria, uma gestão que queira, de fato, que a Ilhéus mude o patamar e não simplesmente em projeto familiar político. Não é isso. Agradeço por ter aceitado nosso convite. Papo bacana, papo bom. Deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes e desejo sucesso na sua trajetória política esse ano, meu irmão. O tempo, obrigado, mas o tempo passou muito rápido. A gente não veio, papo bom. não veio nem passar, bicho. Então, assim, eu fico feliz com o seu convite, de verdade. E eu gostaria que as pessoas pudessem, de fato, refletir o que querem para suas vidas daqui para frente. Eu entendo que Ilhéus é uma cidade pequena, média, mas é considerada pequena porque todo mundo se conhece ou já viu falar, sabe? A gente precisa ter entendimento do que a gente quer pra gente. O que você quer para seus filhos? O que você quer para seu futuro? Nazal falou uma coisa interessante aqui no podcast, que crescer é diferente de desenvolver. Que Ilhéus está crescendo muito e tem que saber se está desenvolvendo, né? Isso é muito importante, Mas né? tem que ser O crescimento, paralelo, o crescimento não mas pode ser desordenado. ele tá em pontas distintas na cidade de Ilhéus. Você não tem dúvida que Ilhéus cada vez mais está crescendo e que independente de prefeito que vai estar, É a ordem natural das é a coisas. ordem natural do processo. Acabou. É uma realidade. O que me preocupa é não ter uma gestão capacitada, porque os problemas vão vir juntos. Estão aí, pô. E aí? Nós não vamos estar preparados para poder administrar os problemas? É sobre isso que eu tô falando. A cidade tem que ser boa pra gente que vive. Eu não tenho vontade nenhuma de tirar minhas filhas daqui. Eu quero um futuro para elas aqui. Agora, uma cidade estruturada. Será, Jones, que vai agora possível? Vai ter que falar de shopping que vai abrir em Ilhéus de novo? A risada foi característica do que a gente pensa em Ilhéus. Porque tem vídeos dele em 2020. Tá tudo certo. Shopping Ilhéus. Pra ludibriar o povo. Pra ludibriar o povo. Eu não quero ser um prefeito que vou comemorar simplesmente uma empresa privada que tá vindo pra cidade. Tenho que comemorar um emprego que ela tá vindo? Ok. Eu tenho que buscar mais empresas privadas pra aqui? Ok. Mas o que o poder público tá fazendo de capacitação? Me preocupa. É um porto que tá chegando, uma ferrovia que tá chegando, e é realidade independente de prefeito que aqui esteja. Me preocupa o que será de oportunidades daqui pra frente e o que está sendo feito pelo poder público de capacitação para a nossa população. Vai acontecer. Mais gente vão vir, mais gente tomarão os espaços nossos e nós ficaremos desempregados. Nós ficaremos aqui cada vez à mercê da cuia.
Teve uma pergunta que eu não fiz, que é pertinente em relação ao transporte público. Sua família tem expertise nessa área, como é que você vai se comportar em relação a isso, visto que a situação hoje é precária no atendimento ao público? Meu pai teve o transporte de Ilhéus até o ano de 2002, quando na época os ônibus foram apreendidos por causa de não renovação contratual, onde era considerado o melhor serviço de transporte público do país. Quem lembra? A senhora lembra que está me ouvindo aí agora, lembra que o transporte público de Ilhéus era 25 centavos estudantil e 50 centavos a passagem inteira A gente trocava o passo, né? Tipo merenda na escola. por merenda na escola. E de 2 em 2 anos, 50 ônibus novos chegavam na cidade. Então, era certo 50 carros novos. Eu Não lembro, tinha carro. tinha uns desfiles de Desfiles dos ônibus. carros novos, eram todos enfileirados na Avenida Soares Lopes. Então, assim, é só buscar as histórias. Era o melhor transporte público do país. Mas o problema de Ilhéus não é só o transporte dos ônibus. Ilhéus precisa de uma gestão compromissada, que tenha um plano de mobilidade no processo. A gente precisa discutir não só o serviço público do transporte com os ônibus, mas os corredores, as ciclovias, as calçadas para que as pessoas que tenham deficiência física Não é o possam ônibus, é o sistema de o transporte. sistema de mobilidade do processo, usar os rios, os canais que nós temos a nosso favor. E por quê? Manaus, a Amazônia aí a gente tá com grandes oportunidades que já usam lá. Lá tem barcos escolares, cara. Por que tem que pegar 1 hora e tanta de ônibus sofrendo numa estrada ruim para chegar no Rio do Engenho, se você tem um aqui que você pode fazer com um catamaranzinho, um transporte público, que sai daqui da Baía do Pontal, passa aqui no Pontal, você pode passar no Teotônio Vilela pelo fundo aqui, pelo Barro Vermelho ali, você tem acesso depois do aeroporto, você tem acesso ao Nelson Costa, você faz uma linha e chega no Rio do Engenho, E não é utopia, são coisas possíveis de fazer, né? Eu não tenho dúvida que no dia que tiver um projeto sério, tem pessoas que vão querer o contrato. Empresários que vão investir, a prefeitura não precisa pagar por isso, não. Agora, a prefeitura tem que saber o que ela quer. Entende? Mesma coisa na Zona Norte, cara. Você tem ali, pode sair da Barra, entra ali, você vai até a Lagoa Encantada. Com transporte em cima de rios, cara. É realidade. Sambaituba, você vai passando tudo isso aí. Então a gente tem o quanto que a gente tem de potencial e aproveitar isso com economia, valorizando. Se for falar de economia aqui agora, a gente não pode deixar de passar de falar sobre o cacau. O melhor preço nos últimos tempos, Recorde histórico. eu não vi falar desse preço. O que tem de política pública de incentivo a isso? Quem defende a bandeira do cacau? Eu tenho conversado com muitos amigos, né, que estão dentro do projeto com a gente, falando sobre cacau, sobre a agricultura familiar precisa ser falada? Precisa, mas qual a atividade que o poder público faz para o incentivo da principal economia que foi da Bahia, quiçá do Brasil, que foi o cacau, há pouco tempo atrás. Olha a oportunidade que a gente está tendo. A África está em crise. A previsão lá é de mais 4 ou 5 anos de crise do cacau. Ou seja, se a gente fizer o nosso dever de casa, olha quanto potencial econômico a gente tem aqui, quantos empregos. Você vê que a gente perdeu ali na década de 90 as pessoas saindo das suas roças para vindo para a cidade, os trabalhadores saindo de lá. E qual é o movimento contrário agora que o poder público faz para voltar? Tá faltando mão de obra, cara. As pessoas não têm mão de obra para poder fazer a colheita, a limpeza do cacau. Sabe por quê? Estão desempregados aqui, mas nunca ninguém pensou em qualificar essas pessoas para voltarem para o campo. E voltar com dignidade, voltar com compromisso, voltar com, dinheiro no bolso. O cacau tá aí. O ouro tá na mão. No nosso quintal, né? A gente precisa pensar políticas públicas que possam realmente desenvolver, porque com o potencial do cacau que tem aí, para as grandes moedoras principalmente, mas também agora com o chocolate gourmet que nós temos, tantas coisas que já se fazem com o cacau, quanto potencial, quanto que o turismo do chocolate, ela pode potencializar. O mundo ama chocolate, cara. Eu vejo Gramado, adoro Gramado, amo, sou apaixonado por aquela cidade. Sempre que posso levo minhas filhas para brincar, mas também para poder ver o quanto uma parceria com a prefeitura, uma parceria... Que modelo de turismo aquilo ali, Uma cara? parceria pública-privada, porque ali são empreendimentos privados, mas com a gestão da prefeitura, canalizando para que aquilo possa ser, que ninguém passe dos seus limites, todo mundo possa ganhar. É um turismo literalmente formatado. Formatado, é produto. Você chega na cidade, você ganha um manual da cidade, meu amigo. Eu tive lá, eu pude acompanhar. De saúde, de serviços públicos, mas das coisas privadas em conjunto. Por que não, a gente?
Por que não valorizar essa experiência do cacau? Quanto que ela pode favorecer o turismo também? Ou seja, você está ganhando dinheiro com cacau, você ganha dinheiro com chocolate e com turismo também. Tudo interligado. Tudo interligado. Agora, não pode esperar só nem dos fazendeiros, não pode esperar só dos comerciantes ou do empresário. O poder público ele tem que ter o compromisso de dar a diretriz, de dizer para onde que vamos. E aí sim potencializar a parte econômica do processo para fazer acontecer o sistema. É isso que eu estou dizendo. Dá trabalho. Mas é possível. Não, tem que ser feito. É mais do que possível, tem que ser feito. Mas eu quero agradecer a você, quero agradecer a todos que, né, que seguem essa página, que curtem esses vídeos, viralizam muito, que eu sei. Eu estou à disposição sempre que precisar. Né? A casa é sua. Acredito que temos muito que trocar ideias com os pré-candidatos que aqui estão, porque só assim a gente vai realmente entender o que a gente quer de futuro para nossa cidade. Obrigado, meu irmão. Seja Meu bem-vindo amigo. sempre. Obrigado, viu? A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.